Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês, rica e abundantemente, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor José Maria da Igreja Identidade de Cristo e é uma alegria poder estar de volta com vocês. E hoje, especialmente para realizar a nossa primeira ceia do ano, a primeira Santa Ceia do ano de 2024. Eu gostaria que você tivesse pelo menos um pedacinho de pão, ou se você puder também, claro, ter aí um pouquinho de suco de uva. Se você não tiver o pão, pode ser até uma bolacha. Se você não tiver suco de uva, pode até ser um pouquinho d'água, até mesmo um pouquinho de suco normal, representando o sangue do Cordeiro, para nós fazermos uma oração, já que o sangue representa, o pão representa o corpo de Jesus. Então, se você puder pegar, eu já tenho o meu aqui preparado para nós participarmos da ceia. Eu venho aqui hoje ministrar a ceia para todas as pessoas. De vez em quando eu faço direto do altar, mas às vezes o áudio não fica muito bom e se acontecer alguma coisa, aí acaba perdendo, as pessoas perdendo, principalmente quando a gente faz ao vivo, às vezes acaba perdendo, porque não passou aquele momento, a pessoa perdeu e aí não dá tempo. Então eu gostaria de sentar aqui, como estou fazendo, e gravando para vocês o nosso momento especial, a palavra do Senhor Deus para as nossas vidas. Eu quero chamar a sua atenção especial para que você receba esta palavra na sua vida. Eu estou falando esses dias sobre viver pela graça e não viver pela lei, tá? Preste atenção. Viver pela graça e não viver pela lei. Viver pela lei é quando você acha que aquilo que você faz é mais importante do que aquilo que Cristo fez. Quem vive pela lei, ele vive baseado em coisas que ele faz. A pessoa diz assim: eu acredito que Deus é comigo porque eu fiz isso, eu fiz aquilo. Ou, eu acredito que Deus é comigo porque eu não faço isso, eu não faço aquilo. A pessoa que vive pela graça, ela diz assim: eu acredito que Deus é comigo porque Cristo Jesus me amou e se entregou na cruz pelos meus pecados. Ele morreu por mim. Dá para você entender, perceber a diferença entre a lei e a graça? É claro que a lei foi dada principalmente ao povo judeu. Quando Deus tirou o povo do Egito, Deus deu as leis para que eles obedecessem aquelas leis e pudessem por elas ser salvos. E até as pessoas que não eram judeus, mas quando elas aceitavam a viver dentro do acampamento dos judeus, elas teriam que se submeter, elas teriam que fazer, teriam até que se circuncidar para viver como judeu e cumprindo assim as leis. Hoje existe uma confusão muito grande na mente de algumas pessoas, porque existem algumas igrejas que pregam que você não pode cortar o cabelo, que você não pode usar pintura, que você não pode usar nenhum tipo de cosmético, que você não pode usar televisão, que você não pode usar celular, inclusive internet. Tem igreja que prega que não pode usar internet. Eu achei um absurdo, mas ouvi isso esses dias. Existem igrejas que pregam que você não pode comer tal coisa, que você não pode fazer tal coisa. Se você deixar de fazer algumas coisas para melhorar a sua saúde, para melhorar o seu desempenho, ótimo. O que você não pode é fazer isso em nome de uma salvação, em nome de uma santificação, em nome de buscar a Deus, porque buscar a Deus você precisa buscar em espírito e em verdade. Deus não está submetido hoje a um
sacrifício que você tem que fazer, uma vez que Jesus Cristo foi o sacrifício perfeito que Deus realizou por todos nós. Por exemplo, a lei, segundo o livro de Gálatas, no capítulo 3, no versículo 21, vai nos dizer que a lei não pôde salvar porque a lei não tem espírito de vida. A lei só tem a punição. E é verdade, para pensar. Você tem uma lei, a lei diz o que é certo, e na própria lei diz, se transgredir, a punição é X. Então as pessoas que obedecem à lei, muitos obedecem à lei com medo da punição. Para pensar. Na sua cidade tem radar nos semáforos ou em algumas vias. E a pessoa diminui a velocidade por quê? Porque ela tem medo da punição. E qual é a punição? Dependendo da velocidade, 7 pontos, além da multa X. Né? Então, a pessoa não faz porque ela tem medo da punição. E Deus não quer que você o sirva por medo. O objetivo de Deus foi transformar esse medo em amor. E aí, Pedro pregava para o judeu. E você sabe quem começou a pregar para os gentios? Foi Paulo. Quem começou a pregar para nós foi Paulo. Para nós gentios que não somos judeus. Num determinado dia, eu quero hoje falar sobre isso. Gálatas, capítulo de número 2, versículo 11, se você puder. Quando Paulo foi visitar a igreja, Paulo se converte, passado algum tempo, Paulo vai visitar as igrejas. E quando Paulo chega, vamos ver o que aconteceu. Por favor, me acompanhe. Gálatas capítulo 2, versículo 11, diz assim: Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resistir-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Cefas, aqui é Pedro. Paulo está dizendo, quando Pedro chegou na Antioquia, eu repreendi Pedro face a face. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com gentios. Olha só, Pedro comia com gentios. Olha que coisa, né? Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio apartar-se, temendo os da circuncisão. Deu para entender o que Pedro fez? Enquanto Tiago não estava presente, o Pedro estava ali tranquilo, comendo com gentios e etc. Quando chegaram alguns irmãos que eram da circuncisão, que eram judeus natos, vamos assim dizer, judeus tarimbados, aí o Pedro se afasta dos gentios, para dizer assim, opa, espera aí, eu estava comendo com eles, mas eu não quero saber deles. Ou seja, aí Paulo falou assim, e também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto do próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. O próprio Barnabé se afastou também dos gentios. Aí Paulo, que era pregador dos gentios, quando porém vi que não procedia corretamente segundo a verdade do evangelho, eu disse a Cefas, ou disse a Pedro, na presença de todos: se, sendo tu judeu, vives como gentios e não como judeu, por que obriga os gentios a viverem como judeus? Olha o que Paulo está dizendo aqui. Paulo, assim, falou o que nós precisávamos ouvir. Porque, olha só, antes de chegarem alguns irmãos, Pedro comia e bebia com os gentios. Chegaram alguns irmãos, o que o Pedro fez? Se afastou dos gentios e agora estava dando uma de judeu que não se misturava com gentios e começou a obrigar que os gentios fizessem algumas cerimônias, né, para cumprir a lei. Não, porque... Aí Paulo falou, Pedro, você é judeu, está vivendo como gentio? Por que agora você quer obrigar o gentio a fazer coisas que pertencem aos judeus?
Como assim? Disse Paulo, nós, judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios. Ou seja, nós somos judeus por natureza, Pedro. Sabendo, contudo, Pedro, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé e não por obras da lei. Pois por obras da lei ninguém será justificado diante de Deus. Esse versículo 16 aqui é importante você saber. Quando Paulo repreendeu a Pedro em Gálatas capítulo 2, versículo 11, já estou no versículo 16, aí Paulo repreende Pedro, falou, Pedro, ninguém será justificado pelas obras. Não é pelas obras que você será justificado. É claro que é mais fácil você dizer que faz as coisas, porque pelas obras você vê o que você fez. E pela fé ou pela graça eu vejo o que Cristo fez. Anote isso. Pelas obras, o que se valoriza é o que a pessoa faz. Pela fé ou pela graça, o que se valoriza é o que Cristo fez por nós. Na lei, eu praticando a lei, eu tenho um valor no que eu faço, no que eu pratico, no que eu estou fazendo. Agora, quando eu entendo a graça, eu valorizo o que Cristo fez por mim. Eu me rendo não pelo que eu fiz, eu me rendo pelo que Cristo fez. Por isso que ninguém será justificado pela lei diante de Deus. A lei, pastor, então, ela é sem valor? A lei, então, é imprestável, pastor José Maria? A lei é contrária? Não. A lei teve o seu valor, de acordo com Gálatas 3, versículo 24. A lei teve o seu valor para nos conduzir a Cristo. Uma vez que eu vim a Cristo, agora eu preciso viver por Cristo e não mais pela lei. Deu para entender agora? Então foi o que Paulo falou com Pedro. Mas se procurando ser justificados em Cristo, fomos nós também mesmo achados pecadores. Dá-se ao caso de Cristo ter morrido em vão. Ou seja, o que Paulo aqui está repreendendo Pedro ainda? Deixa eu acabar de ler aqui. Mas, se procuramos ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores. Dá-se ao caso que Cristo ter morrido em vão. Certo que não. Cristo não morreu em vão. Cristo morreu pelos nossos pecados. Porque se eu torno a edificar, ou seja, Paulo está dizendo, Pedro, se eu vou lá, Cristo morreu por mim, agora eu começo a achar que eu tenho que praticar as obras da lei para ser salvo, então eu não estou cumprindo o que Cristo fez, né? Ou seja, o versículo 19, ele vai dizer assim, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu que vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora eu vivo na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não estou anulando a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se mesmo, se a justiça é mediante a lei, segue que Cristo morreu em vão. Se eu sou justificado pela lei, então foi em vão o que Cristo fez por mim. Agora, veja bem, no capítulo 3, versículo 21, o que Paulo explica aqui muito fortemente, e eu já até comentei, só reforçando aqui o que falamos, diz assim, é porventura a lei contrária às promessas de Deus? Não, de modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida à justiça, na verdade, seria procedida da lei. É isso que ele está explicando. Se houvesse uma lei que pudesse dar vida, que pudesse transformar, que pudesse mudar a vida das pessoas, então Cristo não teria que ter morrido. Por isso que Cristo morreu
porque a lei não conseguiu trazer vida para os seus seguidores. Por isso que o apóstolo Paulo, no livro de Romanos, capítulo de número 8, ele falando sobre a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, ele vai dizer assim, tá? Olha só. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito de vida, observa que agora o que o Senhor trouxe foi o Espírito de vida, que a lei não deu. A lei não deu o Espírito de vida. Agora, a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte, tá? Porquanto, aqui no verso 3 de Romanos 8 diz assim: porquanto o que fora impossível à lei, o que foi impossível à lei? O que foi impossível? Dar vida à pessoa, porque a lei estava enferma. A lei era enferma, tá? A lei tinha uma fraqueza, ela punia, ela não dava vida. Então, aquilo que era impossível à lei, tá? Isso fez Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne pecaminosa, no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Ou seja, Jesus veio representando nós, os seres humanos, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aí ele vai dizer sobre a inclinação da carne, né? E aí, falando sobre o que Cristo Jesus fez por nós, né? Então, no versículo de número 10, se porém Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. E a grande alegria e maravilha de Deus é que o Espírito de Cristo habita em nós, tá? Você pode depois, fazendo favor, ler Romanos capítulo 8, verso completo. Eu tenho que parar um pouco aqui, porque o tempo não permite eu continuar. Mas eu quero que você entenda. Por mais que a lei se esforçou para tentar nos ajudar, por mais que a lei tentou punir para ver se o homem acordava, não aconteceu isso. Pelo contrário, quanto mais a lei punia, mais o ser humano pecava, mais o ser humano fazia a vontade da carne. Até que Deus, então, fez o quê? Deus enviou o seu Filho amado para que ele cumprisse a lei, para que então começasse uma nova vida no coração das pessoas. E foi exatamente isso, essa conversa que Jesus teve com Nicodemos, em João capítulo 3, que Nicodemos não entendeu. Quando Nicodemos foi falar com Jesus, o Nicodemos não entendeu o que Cristo disse para ele, tá? Disse assim a palavra do Senhor, capítulo 4, João capítulo 3, versículo 4. Nicodemos, aliás, deixa eu ler aqui, rapidamente aqui, por favor, falando aqui. Jesus, o primeiro encontro que Jesus teve com Nicodemos, Jesus explicou para Nicodemos o seguinte: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos príncipes dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e disse: Rabi, que quer dizer mestre, eu sei que você é de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que o Senhor faz se Deus não for com ele. Os sinais, as maravilhas que o Senhor faz. Aí Jesus falou assim: Nicodemos, em verdade eu te digo que os sinais são importantes, mas se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. O que Jesus estava dizendo para Nicodemo aqui? Nicodemos, a observância da lei é importante, você é um príncipe,
Você é um professor, você é um rabino, você é um mestre da lei. Agora, deixa eu te falar. Se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. O Nicodemos pergunta, mas como pode nascer um homem sendo velho? Como é que pode tornar o ventre de sua mãe nascer? Ele não entendeu. Jesus respondeu, respondeu Jesus, em verdade digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus, Nicodemos. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Aqui Jesus está explicando para ele assim, Nicodemos, você tem que entender que a lei só reproduz coisas materiais. A lei reproduz o físico. Agora, o filho do homem tem que reproduzir vida na vida das pessoas. Uau! Aqui começa. Aqui Jesus mostra exatamente dizendo, a lei reproduz punição. Se você faz, você recebe o bem ou o mal. Agora, a lei não pode dar vida. A lei não pode fazer a pessoa nascer de novo. Agora, eu vim para fazer as pessoas nascer de novo. E foi exatamente que Jesus falou com ele, tu és mestre em Israel e você não entende o que eu estou querendo dizer sobre nascer de novo, Nicodemos. Tá? Olha só, Nicodemos, eu vou explicar uma coisa. De todo modo, aí ele vai explicar assim, ninguém subiu o céu senão aquele que desceu, e a saber, o Filho de Deus. E aí vem aquela expressão que nós conhecemos, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a salvação depende de eu crer no Filho de Deus. Os religiosos, eles acreditavam na lei, que a lei daria salvação para eles. Aí Jesus está explicando que a lei não pôde dar salvação, porque a lei, de acordo com Romanos 8,3, a lei era enferma, ela tinha uma deficiência, ela tinha uma impossibilidade. E qual era a impossibilidade da lei? Gerar vida na vida das pessoas. Por isso que quando Jesus prega em João, capítulo de número 6, começando pelo capítulo 6, Jesus explica para eles, eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram maná no deserto, obedecendo à lei, e morreram. Agora, quem de mim se alimenta, vive eternamente. Jesus quis dizer o seguinte, a partir de agora, quem crê em mim e faz o que eu ensino, tem a vida eterna. É isso que, assim, foi muito importante aqui no capítulo 6 de João, versículo 35, Jesus declarou, eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que de mim se alimenta jamais terá sede. Aí ele dizia, mas como assim comer a tua carne? Os judeus murmuravam, quando Jesus disse, eu sou o pão da vida. Aí ele disse assim, Jesus explicando para eles, falando com eles já no versículo de número 49, vocês comeram o pão no deserto. O pão, lembra que os vossos pais comeram o pão que Moisés deu lá no deserto? Eles comeram e morreram. Agora, eu trago uma nova vida para vocês. Quem comer da minha carne e beber do meu sangue não vai morrer. E aí, Jesus explica no versículo 52 e 53, quem de mim se alimenta viverá eternamente. Então, por isso que hoje nós pegamos o pão e o cálice representando a vida que Cristo veio trazer para todos nós. Eu quero convidar você que ama Cristo, que não fica olhando por coisas que você faz, porque por mais que você faça coisas, não é por elas que você vai ser salvo. Você vai ser salvo amando a Cristo, servindo ao Senhor Jesus. Vamos dar graças pelo pão e pelo cálice. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Obrigado, Deus, pela oportunidade que temos de poder comer do pão e beber do cálice
e te chamar de nosso pai, de nosso amigo. É claro que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, até porque a lei estava enferma. A lei não pôde dar a vida completa, porque a lei estava enferma por causa do pecado. O Senhor veio e condenou o pecado na carne, ou seja, no seu corpo, o Senhor carregou os nossos pecados, carregou as nossas maldições. Por isso eu vivo por Cristo e para Cristo. E você, meu amigo e minha amiga, que quer viver para Cristo e por Cristo, levante o seu pão e diga assim comigo: Senhor Deus, fala forte, diga: Senhor Deus, eu reconheço Jesus Cristo como meu Senhor e como meu Salvador. Diga firme e forte: Senhor Deus, eu reconheço Jesus Cristo como meu Deus, como meu Senhor e o meu Salvador. Senhor Jesus, eu te entrego a minha vida, em nome de Cristo. Pai, consagra este pão, sendo ele o símbolo da nova aliança, aliança de paz, aliança de perdão, aliança de vida que o Senhor veio trazer para nós. Então te damos graças. Amém. Pode agora comer deste pão. Glória a Deus. Levante o cálice agora e diga assim: meu Deus, bebendo deste cálice, eu recebo a nova vida que Cristo Jesus veio trazer para todos nós. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus. Em Cristo Jesus, eu recebo a nova vida. Eu recebo a paz, a alegria e a fé. Obrigado. Amém. Pode beber agora também do seu cálice, em nome de Jesus. Graças a Deus. Oh, glória a Deus. Minha amiga, eu vou nesses primeiros domingos ainda falar um pouco mais sobre a lei e graça, que é bastante complexo porque muitos são aqueles que preferem viver pela lei. Porque quando você vive pela lei, você tem a sensação de que você está fazendo alguma coisa por merecer. Quando você vive pela graça, o foco é o que Cristo fez. Você se rende, se entrega ao que Cristo fez. Você é grato ao que Cristo fez por você na cruz do Calvário. Que Deus te abençoe. Ótimo domingo a todos vocês, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo ilumine os olhos do seu entendimento a cada dia. Obrigado. Se te ajudou, compartilha também essa mensagem com outras pessoas e não deixe de se inscrever no nosso canal. Deus te abençoe, um forte abraço e até o nosso próximo encontro.